Um final pessimista ou um desfecho que traga um certo senso de justiça? O personagem morre ou sobrevive? Muita coisa pode ser decidida ali antes de cravar o corte final de um filme de terror. E as exibições teste, inclusive, podem ser bastante decisivas em muitas situações. E para o 6º volume do nosso quadro de finais alternativos do terror, trago 4 produções recentes cujos finais foram alterados antes de seus lançamentos no cinema, justamente por conta das exibições teste ao público. Já deixa um like nesse vídeo, aperta o play e vem comigo. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações porque toda semana tem conteúdo novo. Hoje retomo o quadro de finais alternativos, eu fui dar uma olhada no acervo do canal e a 5ª edição foi lá em 2024. Tava mais que na hora de trazer mais um volume desse quadro. E como a gente vai falar de finais alternativos nesse vídeo, é bom lembrar que os spoilers estão liberados, mas pode deixar que primeiro eu vou citar qual é o filme para dar tempo de você pausar caso você não tenha assistido ainda, combinado? Bora então abrir nosso 6º volume com um lançamento que ainda tá bem fresquinho nos cinemas. A Maldição da Múmia é o mais novo terror do diretor Lee Cronin, mesmo realizador de The Hole in the Ground e A Morte do Demônio à Ascensão. Com produção de James Wan e Jason Blum, essa reimaginação do monstro clássico segue um caminho totalmente diferente, com uma criança que é mumificada em um ritual macabro, adentrando a possessão demoníaca. Fica aquele gostinho de mistura de O Exorcista com A Morte do Demônio, sabe? A história gira em torno do desaparecimento de uma criança que é sequestrada e encontrada 8 anos depois em uma situação catatônica. Agora a família precisa lidar com esse novo cenário que envolve aí comportamentos perturbadores da garotinha. Don't worry, Grandma. It's fun to be dead. Lá no 3º ato de A Maldição da Múmia, os pais da criança descobrem através de uma fita VHS que a filha foi amaldiçoada para carregar uma entidade antiga, tendo seu corpo mumificado. Com o intuito de salvar a alma da criança, cujo corpo psicológico já tinha sido muito machucado e torturado, o pai se sacrifica para ser o novo hospedeiro da entidade maligna, salvando assim a alma da filha. Após isso, no epílogo do filme, acompanhamos a mãe da criança indo se vingar da mulher que sequestrou sua filha, e agora pretende usar o corpo dessa mulher como hospedeiro para salvar o marido que está possuído com a entidade depois de salvar a própria filha. Um desfecho que particularmente eu achei muito satisfatório. Mas essa não era a única opção de desfecho, ainda que já tivesse no roteiro original. Em um corte prévio que fez parte de algumas exibições teste ao público, o desfecho era mais depressivo e o filme acabava um pouco antes do que a gente viu nos cinemas. A história terminava após a transferência da entidade para o corpo do pai da garota, e fechava o filme com o corpo do pai enclausurado no porão da casa, ali em um caixão. Segundo o próprio Lee Cronin, esse final passou uma sensação de experiência incompleta para o público, que fez parte de uma das exibições teste, e lá ele teve a certeza que o 3º ato precisava de uma recompensa após todo aquele sofrimento que a família tinha passado. Algo que a ida da mãe até a prisão onde está a mulher que tinha sequestrado a filha dela no começo do filme faz muito bem, fechando o filme aí com chave de ouro, com uma vingança que pelo menos me deixou bastante empolgado. Me fez até lembrar de O Abismo do Medo, que teve 2 versões. Quando o filme foi lançado nos Estados Unidos, tinha um desfecho mais otimista, acabava um pouquinho antes e era bem diferente do que tinha sido apresentado quando o filme estreou na Inglaterra. Comentei sobre esse desfecho de Abismo do Medo no volume 2 do quadro. Depois que terminar esse vídeo aqui, aproveita para maratonar todos os volumes da playlist de finais alternativos. Outro filme de 2026 que o diretor revelou que tinha um final alternativo foi Pânico 7, capítulo que foi dirigido pelo Kevin Williamson. I'm gonna make everyone you love suffer, including your pretty daughter. O 7º filme trazia de volta a Sidney Prescott enfrentando um novo Ghostface ao lado da sua filha adolescente, a Tatum. Um dos pontos-chave do roteiro desse 7º filme era brincar com a possível volta do Stumacher, o assassino do primeiro filme, que até então
tinha sido dado como morto. Mas aí a gente tem lá a cena de abertura com a casa do Stu sendo incendiada, e a Sidney começa a receber chamadas de vídeo de alguém com o rosto do Stu, e levanta aí a dúvida, será que ele morreu de verdade? Será que ele voltou para um novo massacre, para se vingar da Sidney? O que será que está acontecendo? E o Stu tá vivo ou não sempre foi uma questão mantida viva por parte dos fãs da franquia que teorizavam sua volta, e Pânico 7 não só brincou com essa teoria, como também usou um easter egg de Pânico 2 de 97, em que o ator Matthew Lillard fez uma pequena ponta como figurante em uma das festas da faculdade. Na abertura de Pânico 7, os personagens estão ouvindo ali um podcast e tem uma referência a isso, né, como se uma das provas que o Stu tivesse vivo era o fato de alguém parecido com ele ter sido visto em uma festa de faculdade lá nos anos 90. Mas bem, o filme se utiliza aí da possibilidade do uso de inteligência artificial para segurar o suspense sobre o retorno do Stu ser verdade ou não. E lá no desfecho a gente descobre que o Stu na verdade está morto mesmo e que os reais assassinos do filme utilizaram a imagem dele para fazer um jogo psicológico com a Sidney. A questão é que durante o período de pós-produção chegou a existir um corte de Pânico 7 que tinha um final que poderia mudar o rumo da franquia. Um pequeno epílogo onde era revelado que o Stu estava vivo de verdade após todo o desfecho que é mostrado no corte do cinema, com uma aparição real do personagem interpretado pelo Matthew Lillard. So we filmed a little extra piece at the end that sort of revealed that Stu was actually alive in a big sort of surprise twist. We showed it to a test audience and they were confused by it. They're like, wait, so he's not alive, but he is alive? And so we felt it was cleaner just to keep that out. O diretor Kevin Williamson revelou em entrevista que chegou a gravar essa cena e chegou a usar ela em algumas exibições teste para ver como que o público ia reagir. Ele quis manter essa carta na manga por precaução caso mudasse de ideia ali durante a montagem do filme, e caso sentisse a necessidade de entregar algo para o público depois de toda aquela provocação da possibilidade do retorno do personagem durante o segundo ato do filme. Mas as exibições teste deixaram algo muito claro. A maior parte do público preferia que o personagem estivesse morto mesmo, mantendo canônico sua morte no longa de 96. Eu prefiro dessa forma também, porque pra mim o Stu morreu lá no primeiro filme e acho que remover essa cena do corte final foi a melhor decisão. O que você acha? This is gonna be fun. Pânico 7. Agora, um filme que teve muita alteração e não foi só no final, foi o terceiro capítulo da trilogia Os Estranhos, do diretor Renny Harlin. O longa que encerrou a trilogia passou por refilmagens antes de ser lançado nos cinemas, e quase 80% do filme foi refilmado segundo a atriz e produtora Madeleine Pesch. Em entrevista ao canal The Direct Extras, a Madeleine contou que foi responsável por alterar o desfecho do terceiro filme. So when I got the script, I was like, that's what I would do. Can we try that? And then I spoke to the actor and he was like, yeah, you could never overpower me. And I was like, okay, well, hold on. Yes, I could, but don't say that. No roteiro original, o embate final entre a personagem dela, a Maya, e o Gregory, um dos estranhos, era muito mais físico, com uma discussão acalorada e um confronto mais direto, com a Maya chegando armada e tudo mais. Foi aí que ela sugeriu o que, segundo ela, seria algo que ela faria na vida real e que deixaria o desfecho mais crível. No caso, ela sugeriu que a Maya tentasse fingir que se apaixonou pelo Gregory para fazer com que ele baixasse a guarda e aí sim ela o atacasse sem que ele estivesse esperando. Como comentei, a Madeleine, além de ser a protagonista da franquia, também é uma das produtoras e participou ativamente de decisões criativas, como nesse caso, em que ela foi responsável por mudar o desfecho do embate final da Maya e do Gregory. No roteiro, um embate muito mais físico, enquanto agora um embate mais psicológico, né, mostrando que a Maya estava preparada ali para enfrentar o vilão no desfecho do filme. Everything I've ever cared about is gone. You took it from me. E aproveitando o gancho sobre Os Estranhos, capítulo final ter sido reformulado com refilmagens e alterações na montagem, vale citar também o recente Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado de 2025, dirigido e co-escrito pela diretora Jennifer Robinson. O longa, que colocava um novo pescador aterrorizando Southport após um acidente de carro e que trazia de volta Ray e Julie ao lado de um grupo de adolescentes, também foi um filme que passou por diversas alterações na montagem, refilmagens e exibições teste que mudaram boa parte do filme, como o descarte da cena de abertura,
novas mortes e até um desfecho que mudou totalmente o rumo de uma das personagens principais. E foi uma das alterações mais marcantes, né, a mudança do destino da personagem Danica, que morreria no corte original, mas graças às exibições teste, isso foi alterado, porque era uma personagem que o público se apegou muito. Por isso, um novo desfecho que mostrava a Danica sobrevivendo foi filmado 2 semanas antes do lançamento do filme nos cinemas. Imagina só a correria que foi para finalizar esse filme a tempo. Toda aquela cena da praia da Danica e da Ava conversando sobre a Steve, né, sobre a história ali que elas vivenciaram, foi filmada praticamente de última hora para manter a Danica viva após o embate do barco lá que acontece no 3º ato do filme. O Blu-ray do filme ainda traz mais uma cena removida do final com a personagem Steve, que seria uma cena pós-créditos, mostrando o que aconteceu com ela. Na cena, a Steve é atacada por um novo pescador em um momento que espelha o desfecho do filme de 1997, com um susto final do assassino quebrando uma porta de vidro e pulando em direção à tela. Curioso que essa cena da Steve, que de certa forma não deixa de ser um final alternativo, foi bastante utilizado nos materiais promocionais do filme. Mas ó, eu definitivamente prefiro a cena pós-créditos com o reencontro da Julie e da Carla no corte final. Eu adorei o retorno da Carla nesse filme. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu comentei as minhas impressões dessa continuação de 2025, que dividiu bastante as opiniões, né? Muita gente não curtiu, mas caso você queira conversar um pouquinho mais sobre o filme, deixa o link aqui nos cards finais e também na descrição para você assistir. Mas e aí, já conhecia esses finais alternativos ou diferentes do que a gente tinha visto no cinema? Concorda com as alterações e acha que fizeram mais sentido de acordo com a história que tinha sido desenvolvida? Me conta nos comentários e aproveita para deixar um like e um hype nesse vídeo se curtiu o conteúdo e se quer mais listas como essa. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!